o apóstolo falou, nós estamos conversando hoje sobre a matéria Fundamentos da Fé. Essa é normalmente a primeira ou a segunda matéria que as pessoas têm no Rema. Dependendo no Rema, no sistema modular, ela vai estar sempre nas primeiras do ano. É uma matéria essencial que fala muito sobre qual é a nossa visão. O fundador do Rema, irmão Reagan, ele falava sobre o ABC da fé. O ABC da fé era o que é a fé, como a fé vem e como liberá-la, como fazê-la funcionar. Eu quero ver hoje com você em Romanos, no capítulo 4, esses três princípios funcionando na vida daquele que é chamado popularmente de pai da fé. Apesar da Bíblia não chamá-lo assim, a Bíblia o chama do pai dos que têm fé, né? Aqueles que andam na fé, eles seguem as pegadas de Abraão. E eu quero olhar com você um pouco o que o Novo Testamento fala e explica sobre a fé desse homem. E nós vamos ver tanto o que é a fé, como a fé vem, como liberá-la, como fazê-la funcionar em nossa vida, olhando para a vida desse grande homem. Amém, irmãos? Glória a Deus. Nosso presidente já falou de forma maravilhosa sobre como a fé vem, não é? Sobre a importância de você se encher da palavra e receber a palavra. O apóstolo Paulo diz em Romanos, aqui mesmo nesse livro, mas no capítulo 10 e no versículo 17, e assim a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, a pregação, a mensagem da palavra de Deus, isso que nos traz fé. Não é? Eu gosto de uma coisa que o irmão Reagan dizia, a fé começa quando a palavra de Deus é conhecida. Eu gosto de entender, irmãos, e pensar que a fé é conhecimento de Deus aplicado. Quando você conhece algo sobre Deus e você aplica esse conhecimento de Deus na sua vida, isso é fé. Amém, irmãos? Porque Deus não pode ser vivido e praticado de forma natural. Deus não pode ser vivido e praticado de forma mecânica. Deus é espírito, Deus é sobrenatural. Para viver com Deus e para se relacionar com Deus, tem que ser pela fé. Por isso que Hebreus capítulo 11, versículo 6 nos diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Por quê? Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus, creia. Não é possível se aproximar de Deus a não ser pela fé. O apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios, no capítulo 5, versículo 7, que enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor. Você está comigo, irmãos? Mas pela fé nós podemos nos aproximar dele, porque a fé pula as limitações, a fé pula as barreiras do mundo natural, do mundo físico, e alcança as realidades invisíveis do mundo espiritual. Oh, aleluia! Enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor, mas pela fé nos aproximamos dele e sabemos que ele é galardoador daqueles que o buscam. Amém, irmãos? No livro de Romanos, no capítulo 4, eu quero ler com você a partir do versículo 17, mas é importante sempre fazer um contexto do que esse capítulo está falando. Os capítulos 1 e 2, o apóstolo Paulo mostrou como todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Aliás, até o começo do capítulo 3, ele mostra tanto os judeus como os gentios se tornando pecadores, mostrando que judeus não são mais santos, por mais que eles tivessem as alianças, por mais que eles tivessem o Velho Testamento, por mais que eles tivessem os patriarcas, por mais que eles tivessem as promessas, eles não eram menos pecadores do que os gentios que não tinham nenhuma dessas coisas. Amém, irmãos? Os homens, os gentios pecaram, os judeus pecaram, todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. E então o apóstolo Paulo começa a dizer no capítulo 3 que todos esses que pecaram são justificados de graça pela fé em Cristo Jesus, porque o justo viverá pela fé. Depois de explicar como é que isso funciona, ele passa a usar Abraão como exemplo de justificação pela fé. Amém, irmãos? E é disso que ele está falando no assunto. Mas a partir do versículo 17, ele vai mostrar não só a justificação de Abraão, mas como a fé de Abraão funcionou. Você está comigo, irmãos? E isso é muito importante para nós, porque são justificados aqueles que imitam a fé de Abraão. Você está comigo? Aqueles que são salvos, aqueles que vivem pela fé, são os que seguem as pegadas do crente Abraão.
E a partir do versículo 17 diz assim, eu vou mudar isso aqui. Como está escrito? Você achou? Como está escrito? Por pai de muitas nações te constituí. Diga, isso está escrito. Perante aquele no qual creu, o Deus que faz o quê? Vamos lá, gente, o Deus que faz o quê? O Deus que vivifica os mortos e... Deus chama à existência as coisas que não são, como se já fossem, ou na minha versão diz, chama à existência as coisas que não existem. Versículo 18 nos diz, Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser, o quê? Pai de muitas nações, segundo o que, gente? Segundo lhe fora dito. O que foi dito para Abraão? Assim será a sua descendência. E, sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus. Pela fé se fortaleceu, e quando ele se fortaleceu na fé, ele dava glória a Deus. Estando plenamente convicto de que Deus era poderoso para quê? Deus é poderoso para quê, gente? Deus é poderoso para cumprir o que prometeu. Hebreus capítulo 11, versículo 1, diz, ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se podem ver. De fato, então, a fé, ela vai lidar com dois aspectos. A fé lida com coisas que esperamos e a fé lida com coisas que não podemos ver. Você está comigo? Irmão Reig ensina de forma maravilhosa que fé e esperança são coisas diferentes. Mas é importante entender que para que exista fé, é preciso ter expectativa, é preciso ter esperança, é preciso ter anseio de algo. Amém? Sem que haja um anseio, uma expectativa, não existe terreno para fé, porque fé é certeza do que se espera. E ela também prova, ela traz realidade, ela demonstra a realidade de coisas que os sentidos não podem ver. Então fé fala com expectativa e fé fala com coisas que os nossos sentidos naturais não podem dominar, não podem provar. Amém, irmãos? Fé prova o que os meus olhos não podem provar. Fé prova o que a matemática não pode provar. Fé prova o que a física não pode provar. É por isso que o ateísmo científico jamais vai conseguir encontrar Deus. Porque Deus não pode ser encontrado pela física, Deus não pode ser encontrado pela química. Porque Deus é superior a todas essas coisas. Porque Ele criou essas coisas. O criador de algo não está inserido na sua criação. Ele é soberano sobre a sua criação. A sua criação o revela, mas Ele não está nela. Você está comigo, irmãos? Ele pode, e o nosso Deus faz isso, interagir com a sua criação, mas Ele é superior a ela. E é necessário que aquele que se aproxima de Deus, creia. Você está comigo, irmãos? Está vivo ainda? Então, a fé, ela vai lhe dar sempre, trazendo certeza da esperança. Esperança, por si só, ela lida com o elemento da incerteza. Amém, irmãos? Se você está na esperança de algo, você está lidando com a possibilidade ou o desejo de que isso aconteça. E aqui está, a fé começa olhando para uma esperança. Mas no momento que a fé começa, deixou de ser esperança e passou a ser certeza. Antes eu tinha uma expectativa,
uma esperança. Mas quando a fé entrou, eu passei a ter o quê? Uma certeza. Que não posso provar com as minhas mãos, não posso provar com os meus olhos, mas eu tenho convicção da sua realidade. Oh, aleluia. Eu gosto de uma versão desse versículo de Hebreus 11:1, que diz que a fé é o título de propriedade. Nós vivemos na Paraíba, meu pai mora no Chile, esteve aqui na Paraíba recentemente, e ele fica muito impressionado toda vez que vem aqui, tanto aqui na região de João Pessoa, como lá em Campina Grande, a quantidade de empreendimentos imobiliários. E ele fica falando o tempo todo, nossa, quanto prédio está surgindo nessa cidade. E quando um novo empreendimento começa, muita gente já corre lá nos estandes, e eles já compram aqueles prédios, aqueles apartamentos, aquelas salas, que serão ainda construídas, não é assim? Então digamos que vai surgir um novo prédio aqui, uma empresa de renome e segura, lança um empreendimento, e ele abre o dia, e você está com bala na agulha, você vai lá e chega, e não sei como é que faz isso, eu ainda não comprei nenhum imóvel, mas eu vou comprar em nome de Jesus, mas ainda não comprei. Aí você chega lá com o dinheiro, se isso for possível, você compra tudo de uma vez, já dá lá o cheque, as coisas, está tudo certo. Você está comigo, irmãos? E aí você sai com um documento lá. Veja, o apartamento não foi construído, a sala não foi construída, você não entrou, você não viu, você não pegou, mas você tem um documento. Oh, aleluia. A partir daquele dia, com aquele documento, ninguém pode dizer que você não tem mais casa, porque você tem um documento que diz, eu tenho uma casa. Eu não vou ter casa um dia, eu tenho uma casa hoje, porque eu tenho um documento. A fé é esse documento, oh, aleluia. A fé é a posse antecipada das coisas que se esperam, o título de propriedade. Agora vamos olhar para essa cena de Abraão. Deus, do nada, Abraão estava quieto no canto dele em Ur dos Caldeus. Você já reparou isso, irmãos, que Abraão não estava orando pedindo filho? Alô? Quantos já leram ao fundo a história de Abraão? Abraão não estava pedindo filho, ele estava na dele, vivendo na dele. Obviamente ele tinha um anseio. Você está comigo, irmãos? E Deus se apresenta a Abraão. Agora, algo que precisamos entender, irmãos, e que aqueles que criticam a palavra da fé não conseguem ver do que pregamos, é o seguinte. Porque quando Deus chama Abraão e fala com Abraão, eu vou te dar um filho, Deus não está apenas satisfazendo o desejo de Abraão. Alô? Você está comigo? Abraão tinha um anseio de ter um filho? O texto mostra que sim. Mas Deus tem um plano, Deus é soberano e onipresente. Você está comigo? Onisciente, Ele está vendo o quadro todo. Então quando Deus estabelece o plano de ação dele, e Ele fala com Abraão, Ele não está vendo apenas o desejo de Abraão, Ele está vendo o Messias na cruz. Alô? O Messias que Ele prometeu lá no Éden, o descendente de mulher que ia pisar a cabeça da serpente, Deus está negociando a vinda dele através desse homem chamado Abraão. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. O apóstolo Paulo, explicando esse texto, diz que isso é o pré-anúncio do Evangelho. Deus estava pré-anunciando o Evangelho de Jesus Cristo a Abraão, dizendo, Abraão, através de você, sim, eu vou satisfazer o seu desejo, eu vou satisfazer o seu anseio de ser pai, mas não é só isso que eu estou fazendo, eu estou fazendo algo muito maior, através de você, através da promessa que eu estou dando na sua vida, através de cumprir isso em você, eu vou trazer aquele que vai abençoar todas as famílias da terra. Oh, aleluia. Vai ser através de você. Abraão ouviu essa palavra, Abraão recebeu essa palavra. E como é que a fé vem? A fé vem por ouvir.
Quando nós ensinamos no Rema, nós falamos: fé não vem por desejar, fé não vem por ansiar, fé não é um forte desejo. Você está comigo, irmãos? Fé não é manipulação de Deus. Fé vem por ouvir a palavra de Deus. Deus liberou uma palavra para Abraão, mas o que ele tinha em mente? Ele tinha em mente abençoar todas as famílias da terra. Você está comigo? Por isso que o tema da fé de Abraão está inserido na justificação pela fé, não apenas na forma de conseguir as coisas. Você está comigo, irmãos? Porque o quadro de Deus é maior. E eu quero começar com você olhando o versículo 18. Eu vou deixar o 17 por último. Diz assim, versículo 18: Abraão, esperando o quê? Irmãos, eu adoro essa frase. Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito, assim será a sua descendência. Deixa eu te dizer uma coisa, tudo à sua volta te dá alguma expectativa. Você está comigo? Se você acorda de manhã e vê o céu nublado, isso te dá uma expectativa, hoje talvez chova. Você está comigo? Se você sai de casa e vê muito carro na rua, diz: eita, talvez eu vou pegar trânsito. Tudo à sua volta te dá uma expectativa. A vida que Abraão viveu dava para ele uma expectativa. Você está comigo, irmãos? As condições que Abraão viveu davam para ele uma expectativa. Que expectativa, que esperança? Você não vai ter filho. Tudo na volta dele fazia ele esperar e buscar outras soluções. Esse mesmo versículo, na nova versão transformadora, diz assim: mesmo quando não havia motivo para ter esperança. Você está comigo? Mesmo quando não havia, por que não havia motivo para ter esperança? Porque a esperança em volta dele dava uma expectativa negativa para ele. Mas Deus disse algo. Oh, aleluia. Deus disse algo. E aqui está o grande desafio do combate da fé. O que Deus diz, invariavelmente, é contrário ao que se pode ver. Você está comigo, irmãos? E aí nós temos a expectativa do que se pode ver, e a expectativa do que Deus diz. A fé é você escolher a expectativa que vai seguir. Você está comigo, irmãos? Ou você espera o que está óbvio para acontecer, ou você espera o que não faz o menor sentido, mas foi Deus que disse. Oh, aleluia. Não tem lógica. Não dá para esperar um negócio desse. Olha você, rapaz, você tem 100 anos. Sua mulher foi estéril a vida toda, ela vai dar filho agora? Você é louco, é? É loucura, mas Deus disse. Aleluia. Ele disse: assim será a minha descendência. Se ele disse que eu tenho descendência, então eu vou ter. Aleluia. Abraão decidiu crer na esperança que não tinha lógica. Ele escolheu ficar com aquilo que Deus disse. Agora preste atenção, porque o texto diz algumas coisas interessantes. Esperando contra a esperança, ele o quê? Creu para vir a ser pai de muitas nações. Por que ele creu nisso? Porque estava na cabeça dele. Olha para cá, irmão, pelo amor de Deus. Abraão desejava ser pai? Sim ou não? Ele desejava ser pai antes de Deus falar que ele seria pai? Mas por que ele só creu depois? Porque a fé só começa onde a vontade de Deus é conhecida. Antes de Deus falar, nós só temos anseios. Mas quando a palavra chega, oh aleluia, aí nós podemos crer em alguma coisa. Você está comigo? Assim será. Por que ele creu? Ele creu porque foi dito: assim será
a sua descendência. E sem enfraquecer na fé. E isso é algo muito importante, irmãos. A Bíblia fala de fé pequena, a Bíblia fala de fé grande, a Bíblia fala de fortalecer na fé, edificar a fé. Fé, se não for nutrida, ela pode enfraquecer. Você está comigo? Amém, irmãos? E como é que fortalece a fé, pastor? Como é que a fé vem? Como é que a fé vem, gente? E como é que você acha que ela continua vindo? Continua ouvindo. O escritor de Hebreus e também o apóstolo Pedro, eles falam sobre a diferença entre o leite espiritual e o alimento sólido. Você está comigo, irmãos? O que é o leite genuíno da palavra de Deus? A palavra de Deus. Amém? O leite que nos dá crescimento é a... Mas o que é o alimento sólido, gente? Eu não sei porque quando eu faço pergunta nos cultos, ninguém responde, eu não sei o que é isso. O leite é o quê? E o alimento sólido? Palavra do mesmo jeito. O que muda? A dose e a capacidade de quem se alimenta. Então a fé cresce à medida que o leite vai se tornando alimento sólido. Você está comigo, irmãos? Então Abraão, ele não enfraqueceu. Pelo contrário, ele se fortaleceu. Agora isso aqui é importante no versículo 19. Embora ele levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara. Um erro que muita gente comete ao começar a receber a palavra da fé, e que causa muitas críticas que nós recebemos, é o seguinte: as pessoas começam a negar evidências, começam a trazer a desexistência às coisas que são. Mas não é isso que a Bíblia está dizendo que Deus faz. Você está comigo, irmãos? Quando estão enfrentando uma enfermidade, as pessoas falam: não estou doente. Não, isso não é fé não, isso é mentira mesmo. Você está comigo, irmãos? Fé não é negar coisas. Fé não... Abraão não olhou para o corpo dele e falou assim: é corpo de um garoto de 18. Alô? Jesus disse: se você disser para esse monte... Jesus não disse: negue que o monte existe. Olhe para o monte. Aleluia. Olhe bem na cara dele e diga para ele: ergue-te e lança-te no mar. Oh, aleluia. Fé não é negar o que existe. Fé é esperar contra a esperança. Ok, eu tenho 100 anos. Naturalmente não dá. Mas Deus disse. Então eu vou ficar com o que Deus disse. Não é negar realidades, é criar realidades novas com a palavra de Deus, irmãos. E o versículo 20 nos diz algo muito interessante. Ele diz assim: não duvidou, por o quê? Irmão, preste atenção nisso aqui, porque isso aqui é importante. Quem no mundo ia condenar Abraão se um homem de 100 anos com uma mulher estéril não tivesse filho? Você está comigo? Quem ia dizer: nossa, que coisa horrível? Quem ia dizer isso? Pelo contrário, o pessoal ia fazer reunião de oração por esse casal. Sim ou não? Mas a partir do momento que Deus deu uma palavra, se ele acredita no que dá para ver, isso já é incredulidade. Alô? Tudo bem com você? Não importa se faz todo sentido. Não importa se é justificável. Não importa se ninguém vai te condenar. Se Deus diz diferente e você fica com o que todo mundo aprova, isso é incredulidade. Alô? Tudo bem com você?
Não, a doença veio, e você tem que entender, eu já estou com uma certa idade, e todo mundo na minha família morreu disso, é normal. Se Deus disse que é curado, o nome disso é incredulidade. Pode ser uma incredulidade lógica, consciente, equilibrada, mas ainda assim é incredulidade. Oh, aleluia. A fé é louca mesmo. Você está comigo, irmãos? Era incredulidade acreditar no óbvio, ele não pode ter filho. Mas o óbvio era contrário ao que Deus disse. Deus disse, é pai. Você está comigo? Não duvidou por incredulidade do quê? De si mesmo? Foi do que ele não duvidou, gente? Foi do que ele não duvidou? Da promessa de Deus. A fé não estava nele. Sim, a fé era dele, mas a fé dele estava no que Deus falou. Não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé ele se fortaleceu. Você está comigo? E como nosso apóstolo falou que Braz, Deus deu para ele a possibilidade de ir no aeroporto e ter uma visão. Deus fez a mesmíssima coisa com Abraão. Um dia Abraão está de noite lá na tenda dele, Deus falou para ele, sai daí, olha para o céu. Abraão olhou para o céu, e aqueles céu cheio de estrelas, ele disse assim será a sua descendência. Irmãos, cada vez que um pensamento de dúvida chegava para Abraão, eu acho que Abraão olhava para o céu. Você está comigo? Ele olhava para o céu, e cada vez que ele olhava para o céu, ele se fortalecia. Ele se fortalecia. Deus ajudou Abraão também. Deus disse para Abraão, vou fazer o seguinte, vou mudar seu nome. Seu nome não é mais pai exaltado, seu nome agora é pai de multidões. E aí agora onde Abraão vai, e quem Abraão conhece, ele se apresenta, prazer, eu sou o pai de uma multidão. Talvez a pessoa falasse, mas quantos filhos você tem? Não tenho nenhum, mas eu sou pai de uma multidão. Abraão começou a liberar a fé dele, dizendo o seu próprio nome. Eu sou pai de multidão, eu sou pai de multidão. Cada vez que ele falava, ele ouvia, eu sou pai de multidão, eu sou pai de multidão, eu sou pai de multidão. Tenho 100 anos, minha mulher é estéril, mas não importa, eu sou pai de multidão. Aleluia, aleluia. Eu sou pai de multidão. E cada vez que ele falava isso, Deus era glorificado. Você está comigo, irmãos? Deus é glorificado quando você age pela fé. Deus é glorificado quando você duvida do que vê e acredita no que não vê, só porque Deus falou. Deus é glorificado nisso. Isso traz glória para Deus. Aleluia. Estando plenamente convicto de que Ele era poderoso. Para quê? Ele era poderoso para quê? Você está com a Bíblia aberta. Na minha pregação não fecha a Bíblia, irmão. Eu sempre vou voltar para ela. Plenamente convicto de que Deus era poderoso para o quê? Cumprir o que prometeu. Uma coisa que você precisa aprender rápido. Deus não está aí tratando as pessoas como bibelôs e como se fosse o BNDES celestial. Deus vai cumprir o que prometeu na sua vida. Deus está comprometido com a sua palavra. Ele enviou a sua palavra e nos sarou. A palavra dele não volta vazia. Você está comigo, irmãos? Amém. Eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Ele está comprometido com a sua palavra. Porque Ele estabeleceu no céu, sobre todas as coisas, o seu nome e a sua palavra. E Abraão estava convicto, plenamente convicto. Eu lembro muito, o pastor Bud falava sobre essa expressão, totalmente persuadido. Não havia nenhum neurônio, não havia nenhuma possibilidade de alguém convencer a Abraão de que Deus não ia fazer. E aqui está, irmãos, às vezes a gente fica pensando que é a nossa fé que faz. Não é a nossa fé que faz, o que faz é Deus. A nossa fé é concordar com Deus e saber que Ele é plenamente capaz de cumprir
cumprir o que prometeu. Muitas vezes nós dizemos na empolgação que a fé vai mover, a fé move a mão de Deus, a antiga canção falava isso, fé move a mão de Deus, mas eu gosto de pensar, irmãos, até porque os meus desejos, os meus anseios mudam. Você está comigo? Eu sou uma pessoa que está sujeito a variações. Estamos crescendo para cada dia chegar à estatura de varão perfeito, onde variaremos menos, amém, irmãos? Mas Deus é imutável. Não dá para imaginar que Deus vai vir ficar satisfazendo os meus anseios. Quando nós cremos, nós entramos aonde Deus sempre quis, aleluia, que a gente estivesse. Quando nós cremos, nós entramos naquele plano que Ele teve de antemão. Porque quando Abraão creu em Deus, ele não só recebeu o que ele desejava, o plano de Deus foi se desenrolando. Agora isso é importante acontecer. Se Abraão não tivesse crido, Deus ia achar outro, sem dúvida. Mas a gente não estaria falando 4.000 anos depois de Abraão aqui. Por que a gente está falando de Abraão 4.000 anos depois? Porque ele creu na ideia de Deus. Você está comigo, irmãos? Amém. Talvez você pense que está crendo para uma coisinha na sua vida. Mas quando você está alinhado com a palavra de Deus sobre qualquer coisa na sua vida, você está entrando no plano soberano de Deus das coisas. Você está entendendo isso? A ideia gigantesca de Deus para a humanidade. Cada vez que você coloca a sua fé na palavra de Deus, algo do plano soberano de Deus se desenrola sobre a terra. Oh, meu Deus do céu. Não é maravilhoso pensar nisso, irmão? Não é maravilhoso pensar que só porque eu estou lidando com a enfermidade do meu filho, Deus está desenvolvendo um plano gigantesco, que talvez aconteça anos depois que eu morrer? É maravilhoso pensar nisso, irmãos. Amém. Jesus veio séculos depois de Abraão, mas veio da linhagem de Abraão, porque ele creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Agora, a questão toda para mim acontece no versículo 17. E eu quero olhar com você para o versículo 17. E a gente vai caminhar para encerrar aqui. Você achou? Você já está aí, né? Versículo 17. Como está escrito? Por pai, o quê? De muitas nações te constituí. Perante aquele no qual creu, o Deus que faz o quê? Vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Irmãos, eu preguei esse versículo por muitos anos. E esse texto todo de Abraão, eu tenho certeza que você já ouviu explicações muito melhores que se você ouviu hoje aqui, sobre esse texto. Mas uma coisa me encasquetava. Por que Paulo inseriu ressurreição dos mortos num contexto de fé aí? Alô? Tudo bem com você? Sim, Deus vivifica os mortos. Tem bastante doutrina da ressurreição na Bíblia. Amém, irmãos? Mas Paulo é muito coerente nos seus escritos. Amém, irmãos? Nenhuma palavra de Paulo é dita à toa. E aí, o que Deus vivificar os mortos tem a ver com chamar existências, coisas que não são, dizer para Abraão, você vai ser pai de multidão. O que tem a ver isso? Alguém aqui já se fez essa pergunta? Ou só eu fiz? Só eu fiz essa pergunta? Ou todo mundo acha óbvio o motivo, e só eu não achava? Por que vivifica os mortos? Ou o que isso tem a ver aí? Alguns versículos à frente, a Bíblia diz que Abraão não levou em conta o próprio corpo, o quê? Amortecido.
Presta atenção nisso aqui. Porque Deus olhou o corpo amortecido de Abraão e disse: é corpo de pai. Era um corpo amortecido. Você está comigo? E você sabe de que tipo de morte ele está falando aqui. Ele está falando de ter filho. Ele tem 100 anos. Certas coisas já não estavam mais, né, como deveriam estar. Abraão estava amortecido. Você está comigo, irmãos? Mas Deus olhou para Abraão e disse: você é pai. E aí eu tenho duas escolhas: ou eu fico com a morte que está no meu corpo, ou eu fico com o que Deus falou. Agora preste atenção. Quando Abraão ficou com o que Deus falou, a morte que estava real no corpo começou a recuar. Você está comigo? Porque Deus chamou de vivo o corpo que era morto. O que quer dizer Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não são como se já fossem? Era morto, mas Deus disse: é corpo vivo e de pai. Então a morte que era uma realidade, aleluia, porque Deus disse que era vivo, a morte começou a recuar, aleluia. Você está comigo, irmãos? A morte começou a ir para trás, porque Deus disse: é vivo. Agora presta atenção, se Abraão não acreditasse na vida, nada teria acontecido. Mas quando Abraão concordou com Deus, o poder de Deus entrou no corpo de Abraão. Você está comigo, irmãos? E a morte que estava no seu corpo começou a recuar. Eu fico pensando em alguns textos da palavra de Deus. O apóstolo citou o texto do povo passando pelo mar, irmãos. E eu me lembro dessa cena. Deus chamou Moisés e disse: você vai tirar o povo do Egito e levar o povo à terra que mana leite e mel. Você está comigo? E depois de toda aquela pirotecnia no Egito, Faraó deixa o povo sair, amém? E o povo está saindo, e o povo chega diante do Mar Vermelho. A minha pergunta para você: a margem do Mar Vermelho era a terra prometida que Deus falou? Sim ou não? Não. Aí Moisés está diante do Mar Vermelho, montanha, montanha, e Faraó vindo lá atrás. E o povo começa a indagar. Quando Moisés pensa em orar, Deus fala assim: está me perguntando o quê? Diga ao povo que marche. Senhor, eu não sei se o senhor percebeu, tem um mar aqui na minha frente. Mas presta atenção, Deus disse para Moisés: você vai tirar o povo do Egito e vai levar a terra prometida. Você está comigo? No Mar Vermelho, não era o que Deus falou ainda. A viagem não podia acabar. Oh, aleluia. Porque Deus disse o quê? Vai até a terra prometida. Você está comigo? Você está comigo? Vai até a terra prometida. Se é para marchar, vamos lá. Moisés levanta o cajado e o pé, e o mar abre no meio. O povo passa a seco. Como o Guto disse, passaram pulando e dançando, irmãos. Eu não tenho a menor dúvida. E muito impressionados com aquela cena também. Você está comigo? Imagina que a gente cantava ou dançava e ficava. E passaram. Porque a palavra de Deus não era para no meio. Alô?
palavra de Deus foi: vai até a outra margem. Jesus chegou para os seus discípulos e falou assim: vamos até a outra margem do lago. Ele entra no barco e vai dormir. E começa uma tempestade. E, irmãos, eu fico pensando nessa tempestade, porque tinha pelo menos 4 pescadores entre o grupo de discípulos. E quando 4 pescadores que estão no barco começam a dizer que o barco vai afundar, irmão, dá um certo medo, né? Certa vez, a gente no ministério viaja muito de avião, e a gente aprende que turbulência faz parte da vida, acontece, ninguém normalmente se assusta com turbulência. Mas teve uma única vez que eu estava viajando, e os comissários estavam passando o serviço de bordo, e normalmente quando tem turbulência, eles param o serviço de bordo, mas eles vão até o final do corredor, guardam o carrinho e se sentam. Nessa vez, dessa turbulência, o comissário de bordo pulou no primeiro banco que ele viu na frente e ficou segurando o carrinho no meio do corredor. Eu confesso que eu estou no avião, pegando a turbulência, olhei o comissário de bordo pular no primeiro banco que ele viu e segurar o carrinho no meio do corredor, comecei a orar em línguas naquela hora ali. Você está comigo, irmão? Porque o cara que entende toma um susto desse. Mas o que Jesus estava fazendo no barco quando os pescadores estavam com medo de morrer? Jesus estava dormindo. Jesus estava dormindo. Alô? Você está comigo? E aí, João, um dos 4 pescadores, vai acordar Jesus. Mestre, vamos morrer. Acorda para morrer. Jesus levanta. Ei, chegou, parou a palhaçada. Chega, acabou. Vento, fica de boa. Veio a bonança. Aí ele olha para os discípulos e fala o quê? Onde está a fé de vocês? Por quê? Ele disse: vamos sair daqui e vamos morrer no meio do lago? Não, ele disse o quê? Passemos a outra margem. E quando não chegar na outra margem, a viagem não pode acabar. Oh, aleluia. Você está comigo? Outra vez estão os discípulos lá, e Jesus vem andando em cima das águas de madrugada. Os discípulos: é um fantasma. Jesus: calma, sou eu. E Pedro fala assim: Senhor, se és tu, manda eu ter contigo andando sobre as águas. E Jesus disse o quê? Vem. Alguns acham que Jesus não estava mandando nada, mas eu acho, irmãos, que Pedro não sairia do barco se Jesus não tivesse dito. Você está comigo? Pedro só saiu porque Jesus disse: vem. E Pedro saiu do barco e começou a andar. Mas aí o que aconteceu? Pedro reparou as ondas. E aqui ele tem o histórico de pescador dele. Ele conhece maré, ele conhece o tamanho das ondas. E ele tem a palavra de Jesus. E a Bíblia diz que ele começa a afundar. Eu não sei você, irmão, para mim isso já é um milagre, a pessoa começar a afundar. Normalmente eu afundo automaticamente. Você está comigo? Para mim afundar é uma coisa muito rápida. Mas era o combate da fé sendo travado no coração e na mente de Pedro. Você está comigo? A informação do conhecimento natural e a informação da palavra de Jesus. Ele está andando com Jesus. Ele está vendo Jesus fazer coisas absurdas. Ele viu água virar vinho. Ele viu cego enxergar. Eu vi essas coisas, mas eu também conheço essa onda. Eu já vi esse negócio. Mas ele já fez tanta coisa. Ele multiplicou o pão. Eu sei, mas um manezinho já morreu num vento igual a esse. Essa luta, ele começou a afundar. Você está comigo, irmãos? E todos nós passamos por isso. E é por isso que às vezes demora. Você está comigo, irmãos? Porque as informações do que a gente conhece fazem guerra contra a informação da palavra de Deus em nosso coração. E Pedro começou a afundar. Mas ele gritou: Jesus, me acorde. Jesus estava lá e o levantou. Mas Jesus disse:
que você duvidou? Alô? Jesus não via motivo num pescador que conhecia de maré duvidar de que podia andar em cima da água. Por que não tinha motivo? Porque Jesus disse.